Mais um dia no paraíso. Dia duro pro dólar de novo, dia legal pro índice, faltou acreditar mais. Dá uma olhada na conta safe também. Eu vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice, no mini dólar. E vamos para as notícias de amanhã. Nós temos amanhã notícias. Superávit orçamentário, dívida bruta, PIB mensal, 8h30 da manhã, 9 horas, taxa de desemprego no Brasil. Isso é importante, ó. Depois nós temos às 9h30, núcleo do índice de preços, PCE. Cara, esse aqui acho que não vai sair porque continua o shutdown nos Estados Unidos e não deve sair, cara. E amanhã é sexta, tem que ter muito cuidado com sexta-feira. Hoje deu bom, hoje deu bom. Hoje deu muito bom, menos no dólar. O dólar foi difícil de operar. Vamos para os 60 minutos, a mini índice. Olha lá o que a gente projetou. Lembra do movimento medido do outro dia ali que nós fizemos ontem? Pois é, então. Ele fez um pullback bem maior. Lembra que a gente tinha estimado que esse aqui seria o movimento e a gente iria colocar o movimento medido para lá. E eu disse, ele pode cair mais, caiu mais, foi até ali. Ele não fechou o movimento medido ainda, hein? Eu tentei pegar o movimento, peguei a venda, depois não peguei a compra. Vou comprar o canal. Então, bullish total. Ele vai mudar a característica do preço somente aqui, porque ele quebrou a estrutura aqui, ó. Ele seguiu o movimento dele, né? Então ele só vai mudar a característica do preço para ser vendedor quando ele perder este fundinho aqui. E se ele quiser continuar fazendo movimentos elegantes e quebrando a estrutura, ele tem que romper esse cara aqui e fechar o movimento medido. Então esse é o objetivo dele. Gostaria que ele fizesse esse movimento, seria fantástico. Gapzinho, né? Temos esse gap aberto aqui. Ele tinha aberto um gap hoje, fechou ele. Então nem marquei, porque só marco quando ele não fecha o dia, né? Ele fecha no dia, eu fico de olho nele durante o dia. Faltou investir mais aqui, peguei 200 pontos, deixei pra trás muitos outros pontos. Deixa eu ver quantos pontos que eu deixei pra trás. Nossa, deixei 900 pontos pra trás, aí é duro. Mas tudo bem, estamos melhorando. Sempre um dia após o outro. Olha lá, tá vindo em ver, ó. Segue buscando aquele topo. Lembra que a gente conversou ontem sobre esse topo? Ele tá ali, ó. Tá próximo dele. Depois desse topo, temos este topo aqui. Depois desse topo, a gente só tem aqui, ó. Essas regiões aqui, ó. Tem área livre pra 154 mil pontos aí, fácil, né? Pode ser que seja uma segunda direcional. O que eu tô gostando aqui, quer dizer, né? Essa volta que ele fez aqui em cima do diário aqui, desse megafone aqui, olha, cara, ele é muito legal, né? Mas ele não indica que esse cara quis fazer um movimento bom. O legal é que, pô, ele passou pra cima, sentiu, tocou na média de 200, voltou, pullback em cima da média de 21, tocou ele reto, disse que ia capotar, tocou ele reto e agora ele sentou no megafone, como se fosse um suporte. Pega a visão. Suportezinho, isso é importante, tá vendo? Olha ali, olha que gracioso. Suportezinho, amigão, pode ser que ele torne isso aqui um suporte, né? Tava imaginando que ele ia voltar, não. Tornou um suporte, e aí ele vem aqui, cria um suporte, rompe e toca reto. Só não pode fazer um pivô falso aqui, tocar reto e voltar. Aí nos quebra as pernas, porque o índice faz isso demais. Então, 60 minutos é isso. E agora vamos para o fim. 1000 tickets. Mini índice. Olha no lance, sim, o jogo tá rolando aqui, 17h42, eu tô fazendo já agora. Tenho deixado marcado aqui, ó, os nossos setups de BOS e choque, ou seja, mudança da característica do preço e quebra da estrutura. Então estou observando esses pontos aí para tomar como norte. Temos um range aí bem definido, a rotação deste pêndulo. Estou acreditando, sim, meus amigos, sim, estou acreditando neste ponto aqui, ó. Estou acreditando em 152 e 200 na tampa. Não tem por que não acreditar. Ele pode fechar o movimento medido, mudar a característica, quebrar a estrutura aqui para seguir o movimento de alta até ali. Eu acredito, total. E aí a gente vê aqui esse baita desse movimento, cara. Eu falei isso na live hoje, dá uma olhada. Rende, uau, rende prévio. Lembra a técnica de JJ sobre a região de breakout, pullback zone? Não aconteceu isso? Ele não fez um grande movimento de alta e ele não fez, meus amigos, duas perninhas de pullback um pouco para depois vir com a bala de prata? Faltou acreditar nesse movimento. Mas é aquilo, cara. Observando aqui os conceitos de choque e BOS, aproximando bem aqui, né? Bom, primeiro, tenho sim essa visão dele cruzar esse range e completar aquele pêndulo lá pra cima. E segundo, a gente não pode colocar a carroça na frente dos bois, né? Então eu fiz o movimento da venda, segurei a operação, de novo, sem stop, o stop mental de 450 pontos. Ele entregou 430, eu saí fora, não quis deixar mais, ele andou 680 pontos pra baixo e outros 900 pontos pra cima, nessa região de breakout pullback. Obviamente que se a gente incluir aqui setup de Joseph James, aqui já vai dar a entrada pra gente. Só que esse setup falha muitas vezes, né? Então, aliado ao setup, por exemplo, de duas tentativas falhadas, que é esse exemplo que eu estou dando, duas tentativas falhadas da venda, de se manter abaixo e ficando acima da média de 21, a gente tem também esse ponto aqui, que seria o ponto onde ele quebrou a estrutura pela última vez para fazer esse movimento direcional. Aqui seria o ponto onde estaria o pivô dele validado, né? Perfeito? Quando ele muda a característica do preço nessa altura aqui, a gente passa a observar pela compra, né? Então, a gente precisa desconsiderar, por exemplo, porque não houve a confluência do setup do Joseph James com o quê?
com o que a gente prega aqui. Choque mais BOS. Um houve. Ele só fez o choque nessa altura aqui, ó. Só aqui. E ele fez a quebra da estrutura onde? Aqui. Perfeito? Ele só quebrou a estrutura ali. Aí sim, testando a média de 21, a gente poderia tomar como norte a confluência com o setup de Joseph James. E aí entendendo, por exemplo, que as tentativas foram acontecendo... mas aí nem aqui vai fechar. Porque daí ele vai fazer uma tentativa aqui da venda, acima da média de 21, 2 tentativas aqui, tu iria tomar tua posição aqui, ó. Só que ele não tinha mudado a característica do preço ainda, né? Ele muda um pouco mais em cima, depois ele volta e aí sim ele libera o movimento. Então, é isso, cara. Essa é a questão, cara. O setup de Joseph James sozinho não funciona. Ele precisa estar aliado a choque e quebra de estrutura. Pelo menos aqui. E aí, se for observar na sequência, o que ele faz? Afasta a média de 21, né? Aí nós temos um prior aqui, ó. E ele arma uma trap. Que pode ser aqui ou pode ser aqui. Ele faz mais um movimento pro alto. Direcional. E foi só. 2 movimentos. 2 tentativas falhadas lá embaixo. Que aí não tem a confluência de choque BOS. E aí depois tem a trap aqui com confluência de choque BOS. Ou entrar por aqui, que seria choque BOS. Com 2 tentativas falhadas de Joseph James meio torto ali em cima da VWAP. É o que eu mais prego. E na sequência dos factos, o que acontece? Ele começa a ser atraído pra VWAP. E provavelmente isso aqui é um range, né, cara? Provavelmente não, tenho certeza que é um range. Certeza. Temos um range aí. Temos um range e ele tá preso nesse range. E a gente tem que definir... onde é que tá esse range. Provavelmente quase fechou o movimento medido, mas entrou num range antes, né? Coisas de mini índice. E o provável range do dia estava nessa região aqui, ó. Hoje a calculadora funcionou muito bem. Faltou acreditar mais. Mas não teve muito volume financeiro. Isso aqui foi meio... Essa volta que ele veio em V aqui foi uma volta muito rápida, assim, muito abrupta, que eu não confiei muito. Tanto que eu fiz o scalper de 200 pontos. Era 270 a volatilidade dos 12 minutos. Poderia ter segurado mais. Assim que é. O que a gente pode esperar para amanhã? Eu esperaria... Olha, cara, a gente precisa ver como é que ele vai se portar dentro desse range aí. Pra ver se ele vai conseguir fazer essa rotação. A gente tem aquela medida lá em cima, lá, ó. Esse pêndulo aqui, ó. Imaginando que esse cara pode fazer pelo menos esse movimento até o pêndulo. Tá dando a entender isso, se a gente olhar aqui, ó, esses últimos minutos aqui, ó, do dia, ele já tá começando a fazer a mudança da característica do preço, tá vendo? Mudou a característica do preço aqui, ele vinha caindo, né? Caindo, parou, mudou a característica do preço, fez um pullback e agora, rompeu o estopo aqui, o que ele fez agora? Quebrou a estrutura. E aí tá dando todo indício que vai ser um comprador amanhã também. Nem chegou próximo da VWAP, viu? Isso indica força compradora. Vamos ver o que ele vai armar amanhã, né? Aqui tudo que ele tá fazendo é ajuste, né, cara? Ajustezinho clássico. Tá num range, tá fazendo asepsia, limpando todo mundo. A gente tem que ver o que ele vai fazer amanhã. Prestar muita atenção nessa região aqui, ó. Ele quebrar a estrutura nos 60 minutos, fechar o movimento medido e talvez, apenas talvez, chegar nessa região, que é a rotação daquele pêndulo que a gente fez aqui, desse range prévio. 60 minutos, mini dólar. E olha aquela pedalada ali, né? Lembra que eu falei ainda ontem? Pô, tem que prestar atenção na média de 21 porque ele tá sentindo nela fantástica, magicamente, né? Não. Olha lá. Puf. Quase chegou na média de 200 tão rápido que veio. Cheguei a imaginar que isso aqui poderia ser mais uma pedrada de 100 pontos. Pode ser que amanhã aconteça. Ele pode fazer esse caminho aí, ó. Lembra dele? 160 pontos direcionais durante o dia de uma sexta-feira. Ele pode agora. Não sei se ele vai fazer exatamente isso, mas ele pode tentar buscar um reteste de topo. A gente tem que ver como é que o índice vai se portar amanhã. Se o índice derrapar na groselha, o dólar vai fazer esse movimento aqui. Se o índice subir, o dólar vai continuar fazendo esses movimentos medíocres de queda. Mas tá aí, ó. Segue no canal de baixa. Tá um pouquinho acima agora dos 50%, né? Vários gaps para serem fechados. Esse aqui foi fechado, esse aqui não. Esse aqui não, esse aqui não. Esse aqui sim. Então, nossa, não tá... O nome do jogo do dólar é complexidade, tá mais fácil operar o índice. E o dólar não tem volume financeiro, isso é o pior. Tá fazendo esses movimentos aqui muito louco aqui, mas ele não tem volume financeiro pra fazer isso aí, não. Não tem essa bala na agulha. Olha a média de 200 aqui, ó, começando a entortar. Tá bom, vamos ver no diário. No diário? A média de 200 afastadaça, né? Mas ele tá nesse range chato aqui, ó. Esse range aqui tá chato, mano. Tá chato. Ele não quer se livrar desse range aqui. Não sabe o que ele faz. Tava imaginando, cara, que pelo menos ele poderia fazer... a rotação desse pêndulo, né, cara? Mas não sei se ele vai entregar esse jogo assim tão fácil. Tá muito difícil pra ele vender. Muito difícil. Mas ó, se ele vende, ó. Ele rebenta com esse suporte forte. E depois desse suporte forte, ele não tem mais nada pra baixo. Até 5,19. Depois 5,13 pra fechar aquele gap de onde? 2019, meus amigos. Era o meu sonho, mas tá difícil desse cara vender. Mas ele é bearish. Totalmente bearish. Vamos para hoje. 5 mil tickets. E aí foi isso aqui que ele fez, ó. Porra, foi foda, cara, o dia de hoje. Mais um dia foda. Rangezinho, novo range, um range prévio. Cunha ascendente, já dizia Stormer.
Porra, um movimento extremamente complexo de se operar. Quebra da estrutura, 60 minutos, ser comprador de vez, mudança da característica. Vamos botar choque aqui. Ele tá complexo, cara. Ele tá arredio, ele tá maldoso, ó. Eu tava imaginando que ele fosse fazer essa rotação dentro desse range, né? Fora esse range, a gente tem um outro range, ó. Já vem de outros dias, ó. Imaginando que ele poderia fazer essa rotação aqui, ó. Pra ter um alvo final aqui, ó. Só pra mostrar o desenho. Complexo. Faz essa cunha aqui, tu não sabe pra onde ele vai, tu não sabe qual vai ser o movimento dele, ó. Aí ele perde, aí ele volta, né? Eu fiz um scalp aqui, 3 pontos. Não andou mais. Cara, eu não sei quantas horas eu fiquei nessa operação. Deixa eu ver quantas horas eu fiquei nessa operação. Foi algo assim, inoxidável. Olha isso aqui, onde eu saí, ó. Com 3 pontos. 4 horas e 50 minutos pra entregar 3 pontos. Entregou 5 pontos em 19 minutos. Depois voltou naquele mesmo ponto, ó, em 37 minutos. Ou fez um pouco mais baixa, que eu tava em trânsito. Não consegui pegar esse movimento. E aí esperei mais um pouco e fechei aqui, ó. Ele não quis andar mais, eu fechei aqui. 4 horas e 50 minutos pra 3 pontos. 3 miseráveis pontos. Não dá, né, cara? E sem stop também. E aí, rangezinhos aqui, mudança de característica do preço, um baita balaio de gato aqui, ó. Mas o objetivo era esse aqui. Só que ele não faz, ele não tem volume financeiro, ele não tem volume financeiro necessário pra fazer os movimentos. Não tem. Pode ser que amanhã ele faça alguma coisa, mas não tem, cara. Não tem. Gostaria que ele desse uma pedrada e andasse aí 100 pontos pro alto pra se livrar desse negócio aqui, se livrar desse range, se livrar dessa região de fundo que ele não perde, que ele fica limpando o cara e fazendo o cara passar um calor fudido, sabe? Ou se não, perde isso aí de uma vez, rebenta ele as pregas, perde o fundo, toca ele reto pra baixo e faz um capote até 5,19, né? O que fazer aqui? Tem que aliar choque BOS com a técnica de Joseph James, os setups dele, pra um reversal, pullback, força e principalmente traps, né? Mas olha aqui, não deu, se enrolou na VWAP, não fez nada. O melhor movimento dele foi esse aqui, ó. A técnica que eu falei lá na live foi essa aqui, ó, que eu aprendi a fazer, ó. Ele faz essa cunha, vai pegar e vai medir essa cunha aqui, o tamanho dela. Pra onde ele romper, tu vai colocar ela. Se ele romper pra cima, ele não rompeu, né? Rompeu, voltou, então pra que lado que ele vai? Quando ele rompe aqui, rompeu, beleza. Eu colocaria pra baixo, pra ele ter um alvo mais baixo. Mas ele pode ir pra cima. E aí? Aí ele vai lá, quebra a estrutura, segue o movimento de alta na compra. Ou não. Ou ele faz o choque, muda a característica do preço nos 60 minutos e vira vendedor de vez. Não tem como saber pra que lado esse cara vai amanhã. Não existe uma projeção segura pra isso. Pode ir pros dois lados. Só tem que aliar conceitos de choque e BOS com setups de Joseph James. Não vejo outra forma. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, achou que esse conteúdo agregou pro seu setup, por favor. Preciso... Não, calma. E aí fizemos a nossa função da conta safe. Estamos seguindo nessa toada, né? Isso aqui foi hoje, ó. Fizemos 3 operações. Tivemos aí... Não tivemos drawdown, não perdemos nenhuma. Tivemos isso aqui de custos. Tivemos isso aqui de lucro líquido. De operações vencedoras, maior operação vencedora. Eu acredito que fizemos bons trades hoje, porque se apresentou e porque, né, o gráfico ficou bonito. Fiquei negativo um pouco, mas deu tudo certo. Então tá, vamos lá. Conta safe, né? Vou mostrar aqui a conta safe hoje, como foi, ó. Como estamos ficando. É isso aí, ó. Olha que interessante. Estamos verde, estamos rumando para um caminho legal, ó. Estamos com 17% de lucro. Estamos verdes em ambos ativos, ó. Isso aqui é entrada e saída, né? Então fizemos 3 operações. Então são 3 operações. Aqui são 7 operações. E aqui são os custos, né? Tem que pagar. Não existe almoço grátis. E tá interessante. 17% em 2 dias. Pode ser que eu consiga atingir o meu objetivo de 100%. Olha só. Pode ser que eu atinja o meu objetivo de 100% bem rápido. Pode ser que eu atinja o meu objetivo de 200% também bem rápido. E a técnica é simples, meu amigo. É sem stop. Stop mental. Stop de, como eu já falei, stop, olhar os 60 minutos lá, olhar a volatilidade dos 60 minutos, amigão. Botar na cabeça que o stop vai estar ali, ó, mapear ele, mas não colocar o stop. Tu coloca o stop e a tua própria corretora, ou quem quiser que seja, vai enxergar aquele stop ali e vai buscar. Então não bota stop. Stop mental. Andou mais do que tu imaginava? F4. Encerra a operação e vaza. E aí o take é simples. Um fundo ou um topo bem definido, ou pelo menos o dobro da volatilidade dos 12 minutos. 1,5 a volatilidade dos 12 minutos. É isso. Mas não bota o teu stop ali. Deixa a cana moer ali do jeito que der e vai seguindo ele até onde der e fecha da melhor forma, observando choque BOS. Mudou a característica do preço? Dê uma olhada aqui. O negócio vinha caindo, né? Por exemplo aqui. Vem caindo. Quebrou a estrutura. Mudou a característica do preço. E aí ele vai lá e, sei lá, quebra a estrutura. Segue empinando a motoca. Vaza. Passou da volatilidade. Sei lá, passou quase 2 vezes, 1,5 a volatilidade dos 12 minutos. Encerra a operação, F4. Mas não bota stop. Não bota stop porque o stop ele é caçado. Deixa sem stop. Pelo menos é a forma como eu estou fazendo e tá dando um resultado excelente. Se você gostou desse conteúdo e achou que esse conteúdo agregou valor ao seu setup, deixe seu like, cogite a possibilidade de se inscrever no canal. Vem comigo nessa incrível aventura. Eu faço lives de segunda a sexta, a partir do meio-dia e meio, por aí, pra mostrar o que eu fiz pela manhã, né? Utilizando essa técnica de conceitos de choque BOS com setups de Joseph James. Tem vídeos aí que ensinam a entender os setups e aplicar em operações de ticks, porque a gente opera em ticks. Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro. A gente tem interesse do volume financeiro para evitar o risco. Faz projeções de segunda a quinta.
libera elas à noite, pós 21 horas. E aí a gente tenta ver as bolas curvas pro próximo dia, pra ver o que a gente pode esperar pro próximo dia, ou, por exemplo, nesse caso aqui, a gente não sabe pra onde ele vai, então não tem o que fazer, tem que ver o que ele vai fazer amanhã no dia, pra se adaptar muito rápido ao mercado, porque a gente tem que lembrar que não é sobre estar certo, é sobre se adaptar ao mercado de uma maneira bem rápida. Um excelente fim de semana, pra quem não vai participar da minha live amanhã, 12h30, fiquem bem, boa sorte nos trades amanhã, sexta-feira é perigoso, cautela. Boa noite, tchau.